Vamos então fazer a nossa prece? Então convido todo mundo aí para nesse momento tá fechando os olhos. Que possamos agora fazer uma conexão junto com a espiritualidade que nos acompanha, nos ligando a esses irmãos que estão conosco para este trabalho, sentindo energias renovadoras em nosso ser neste momento, que nos colocam à disposição, atentos, dedicados para esses minutos de cuidado para com a nossa alma, com a nossa consciência, a nossa espiritualidade. E assim vamos saudando e nos ligando aos nossos mentores, anjos da guarda, esses companheiros que cuidam de nós, nos inspiram na nossa vida, zelam, guardam, que nos acompanham desde o início da nossa encarnação. Vamos saudar também os mentores deste trabalho do Espírita Soul, que nos dão toda a inspiração para os estudos, o acompanhamento da espiritualidade, para que sejamos fiéis aos ensinamentos da doutrina, do cristianismo, que nesse momento nos conecta em um só pensamento, em um só objetivo. Vamos nos ligando também aos mentores da nossa casa, guardadores de nós, da nossa família, nos dando sustentação, nos dando guarda para esse que é o primeiro local de aprendizado de todos nós. E juntos desses irmãos vamos abrindo as portas de nossa casa para que as equipes de limpeza, de proteção e de higienização possam se fazer presentes, representados pelos índios Itaporãs, Brogotás, os pretos da Princesa Isabel, os filhos do deserto de Sulamia. Vamos visualizando esses irmãos adentrando em nossas casas, limpando, higienizando, retirando formas, pensamentos, miasmas de todos os ambientes, de todos os cômodos. Vão fazendo uma verdadeira faxina espiritual, passando com suas ervas, com seus incensos, deixando tudo muito limpo, tudo muito claro para mais um Evangelho nesta noite. Vamos voltando à entrada da nossa casa e vamos visualizando também as equipes de Ricardo, os seus arqueiros, os seus lanceiros, todos esses irmãos responsáveis pela proteção de nosso lar, e pedimos a Ele que deixe um ou mais de seus soldados à frente, guardando e protegendo contra toda e qualquer negatividade, permitindo a entrada apenas daquilo que for autorizado pelo Pai. E assim a nossa casa está protegida nesse momento. No seu topo é aceso um farol luminoso, uma bandeira branca e hasteada. Nossa casa se destaca em nosso bairro, em nossa cidade nesse momento. E a espiritualidade percebe que em nossos lares está sendo realizado um evangelho nesse momento. E que os irmãos necessitados da palavra, do estudo, do aprendizado da noite de hoje possam se fazer presentes conosco. Vamos nos ligando às falanges espirituais de Dr. Bezerra de Menezes, de Professor Eurípides Barçanufo, e vamos saudando os dedicados apóstolos, os primeiros cristãos, Paulo, Maria de Magdala, todos esses irmãos dedicados na divulgação da mensagem do Evangelho, dedicados nos exemplos do Cristo, na exemplificação. Que possamos nos inspirar em suas vidas, em suas histórias,
que possam ser nortes para nós, dentro das nossas falhas, dentro dos nossos erros, que possamos nos ver neles. Vamos sentindo a presença de Nossa Mãe Maria de Nazaré, que nos acolhe nesse momento, acolhe nossas dores e os nossos problemas, nos dando consolo, nos dando esperança, nos abraçando, fortalecendo a nossa fé e a nossa esperança no amanhã, nos dias melhores. E vamos nos ligando ao Cristo. Jesus nos recebe, nos acolhe. E agradecemos ao nosso Mestre por esse momento de encontro, por esse momento de ensinamentos, que possamos absorver, entender o seu recado, os seus ensinamentos, para que possamos, nas nossas vidas, sermos transformadores de nós, de nosso espírito, aproveitando a encarnação para o bem, para a vivência dos seus evangelhos. E assim agradecemos ao Pai pelo dom da vida, por mais esse dia, por termos saúde, por termos a nossa família, o nosso lar, pelas oportunidades, por tudo que somos, por tudo que temos, que em verdade pertence a Ti, Pai. Agradecemos quando dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, damos por iniciado o Evangelho da noite de hoje. Espero que todos estejam bem. Vamos para o nosso aprendizado. Muito boa noite aí para todo mundo que chegou aí durante a nossa prece. Tia Márcia, idade chega para todo mundo, né? Tem jeito. Faz parte. Bora lá. Então, o Evangelho de hoje é em cima da passagem da bem-aventurança, né? Que está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 5, que são bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E aí, puxa vida, acabei perdendo, não consegui pegar para printar. Ai, paciência, agora já foi. Não vou conseguir mesmo. Muita gente respondeu a enquete que eu coloquei lá, dizendo o que faz, né, para se manter mais manso. Depois eu responder eles nas caixinhas de pergunta do Insta. Mas a gente vai poder ter a colaboração de vocês aí durante o Evangelho de hoje. Então, eu vou levantar aqui uma série de situações que faz a gente perder a nossa calma no nosso dia a dia. E aí vocês me dizem se vocês se identificam, né, com esses momentos, se vocês já passaram por isso, ou coisa parecida, ou se vocês vivenciam alguma experiência que faz com que vocês precisem demais exercitar a calma, a paciência, a mansidão. Quem aqui no trabalho já esteve envolvido num projeto, ou mesmo durante a rotina do dia a dia, né? Deixou tudo organizado, deixou a sua parte pronta,
tudo certinho. Aí chega um abençoado, atrasa a parte dele, ou então chega para você, não faz a parte dele no tempo que deveria fazer, né? Ou faz no tempo que ele acha que é o ideal e entrega para você, dá continuidade quando você já terminou tudo. Quem nunca ficou pistola da vida quando trabalhando com um cliente, o cliente chega às 5 horas da tarde numa sexta-feira e pede um tipo de um trabalho que vai demorar, ou para refazer um trabalho, é osso, né? Quando a gente tem um monte de coisa para fazer, tá com o trabalho bastante acumulado, ou então tem bastante demanda, aí a chefia vira e fala assim, pessoal, vamos fazer uma reunião? Aquela reunião longa, aquela reunião improdutiva, que você sabe que não vai dar em nada e você, meu Deus do céu, isso aqui não acaba, eu tenho um monte de coisa para fazer. Depois fica que nem um condenado, uma condenada, correndo para entregar, para fazer o que tem que ser feito, e aí se estressa, porque aí tem que ter mais cuidado, ter mais atenção, tem que ver se não erra, e aí a gente sabe, né, que com pressa a gente acaba cometendo equívocos. Fora quando a gente pede para alguém fazer uma coisa, e aí ela entrega a outra e diz que esqueceu, ou diz que esqueceu, entrega errado, não entendeu, aí dá vontade de mandar ela catar coquinho, né, para aquele lugar, aí dá a gente explicar tudo de novo, haja paciência. Isso no trabalho, mas na nossa casa as coisas não mudam muito não, né? Quantas vezes aqui quem é mãe, quem é pai, pede para o filho ir lá arrumar o quarto, arrumar as coisas, ajudar nas tarefas do dia a dia. Aí a mãe fala uma, fala duas, fala três, na quarta já tá... O quarteirão inteiro tá ouvindo a mãe gritando com o filho. Para tomar banho e para estudar, então, não vou nem falar, né? É muito desgastante. Aqui em casa, o meu problema é outro. Minha filha acho que é surda, porque a TV tá sempre alta. Sempre alta. Tem que ficar gritando mais alto que a TV para ela poder ouvir e abaixar o som. No fim da história, todos os vizinhos ouviram também o grito, né? Aí os vizinhos devem pensar, nossa, essa família deve ser doida, né? Na rua, tem outras situações também, né? No trânsito, não preciso nem reforçar. Eu fico doido quando alguém não dá seta. Fico doido. A pessoa entra do nada. Ou então ela se enfia na frente do meu carro. Fora aqueles apressados que têm muita urgência e ficam jogando o carro em cima do seu, né? Quando a gente vai na fila do banco, do mercado, eu tenho um teste de vida aí, confesso pra vocês. Eu sempre escolho olho assim e falo, essa fila aqui tá boa, essa fila aqui tá rápida. E aí eu pego ela. Aí a partir do momento que eu entro nessa fila, eu nunca mais saio. Parece que dá pau no caixa, dá erro na hora de passar um código de barra. Quando eu vejo as filas que estavam maiores que a minha, todas já passaram todo mundo. E eu lá esperando. Eu fico bravo, viu? Porque, olha, quando a gente tem pressa, então, nem se fale. E se fui eu que pedi isso antes de encarnar para passar por situações como essa, eu tenho que ficar mais bravo ainda comigo. Tem outras situações também que tiram a gente do sério, né? Quando a gente se envolve com gente que mente pra gente, gente que trai a nossa confiança, pessoas que são importunas, que nos atazanam durante o dia, pessoas que criticam as nossas ações, as nossas escolhas, como a gente devia fazer com tal coisa. A gente não pediu a opinião delas, né? Mas elas ficam ali, cutucando ali na nossa orelha. Pessoas que criticam a nossa fé. E às vezes não precisa nem ser alguém. Pode ser um objeto. Por exemplo, quando o celular trava, quando a live cai, ou a gente está fazendo aquele trabalho importante e acontece o quê? O Windows resolve atualizar. Vamos atualizar o Windows agora. Aí o celular vai desligou. Você não salvou,
perdeu, e se não perdeu, tem que esperar o computador voltar para dar continuidade naquele trabalho que é importante. Então são várias as situações que tiram a gente daquele eixo, daquela estabilidade. Se eu fosse catalogar aqui todas essas situações, a gente ia passar a noite trocando miúdos aqui, trocando ideias para a gente encontrar situações semelhantes, né? Boa noite, Vera. A Washington comentou aqui do livro que ele deu a indicação, que o livro fala sobre autocuidado e quais as formas de nos protegermos das emboscadas que as más energias influenciam em nós, e que tendo auto-amor conseguimos nos livrar de determinados fatores em relação aos relacionamentos amorosos e até mesmo aos familiares. Ensina-nos muito também sobre a mansidão. Valeu, meu querido, obrigado pela sugestão. A Rose comentou aqui que ela não é mansa, mas ela perdeu o controle quando soube que a filha sofreu bullying na escola. Aí a gente pega situações interessantes, né? Uma situação que está completamente fora do nosso alcance e que está acontecendo com alguém que a gente ama, né? Não é algo que a gente vivencia, que a gente está vendo, e quando a gente vê, alguém que a gente ama está passando por uma situação desagradável. E aí é onde a gente age. E a mansidão, ela não significa que a gente tem que ser submisso às situações, que a gente tem que aceitar as situações. Jesus era manso e ele aplicava com energia as palavras, ele tinha uma postura, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, como chegar, né? Qual que é esse segredo que Jesus tinha para ser manso dentro de situações inconvenientes e ao mesmo tempo ter uma postura aonde as pessoas o ouviam. A Angelina: no trabalho dificilmente me estresso, mas algumas pessoas conseguem despertar alguns gatilhos. Olha que interessante, que confesso ser banal, mas tira do sério, porém tenho me vigiado bastante e estou melhorando. Aí a gente, é aquela história que eu falo, né? A gente vai achando que a gente se conhece. Então, a gente, determinadas situações a gente não passa mais. A gente acha que já superou porque já teve controle, porque não se estressa mais, porque a gente já conseguiu dominar a mansidão naquela situação para algumas pessoas. Ok. Aí surgem outras pessoas com outras situações que aí despertam esses gatilhos. Esses gatilhos são situações que a gente ainda não resolveu em nós. E aí é onde a gente acaba perdendo um pouco dessa tranquilidade e, obviamente, sai do sério. E aí a gente tem que aprender a voltar e ter controle dessas situações também. Boa noite, Rosana. Meu filho, aqui na minha cidade o povo não sabe o que é seta. O Washington comentando aqui. Eu entendo, Washington, eu entendo. Aí, Rosana, é o tal pedido de paciência a Deus. Ele vai colocando as situações. A gente pede paciência, ai Deus, me dá paciência, me dá paciência. Ele vai te dando as situações. E são nas situações que nós vamos sendo testados, que a gente vai descobrindo se a gente tem paciência, se a gente não tem, e o que a gente ainda precisa trabalhar na gente, né? O Edu, que foi um dos que responderam lá a enquete, comentou aqui: há motoristas que acham que seta é enfeite de carro, do canto do carro. E a Edna: tenho dificuldade em lidar com pessoas que mentem, isso me afeta, perco a paciência. Pois é, a gente às vezes deposita muita fé, muita confiança nas pessoas, e aí acontece de a gente passar por umas situações onde a gente é traído, né? Onde a nossa confiança ela é traída. E é interessante porque a gente coloca, a gente se entrega, mas a gente não fica esperando, obviamente, que isso aconteça. Mas a gente também não está preparado caso isso aconteça. Então, a gente... E o preparado não é o preparado esperando que o outro fale. É o preparado de como eu vou reagir
caso a pessoa fale? Porque todos somos humanos, todos somos falíveis. A gente estava... A minha filha tem um cofrinho aqui, ela estava contando quanto dinheiro ela tinha. Ela estava super feliz contando as migalhinhas que ela tinha ali no cofrinho. Ela não tem noção ainda dessa questão de dinheiro. Então o que ela tinha ali, ela já estava bastante feliz. E ela queria, porque ela queria contar para a amiguinha da escola que ela tinha tudo aquilo de dinheiro, que para ela era muita coisa. Ela não ganha mesada, não tem nada disso. Aí a gente, olha, isso é um tipo de coisa que você não comenta com as pessoas. É o tipo de coisa. Então, assim, a gente tem que saber o tipo de coisa que a gente tem, que a gente pode comentar ou não. Porque a gente tem que entender que a gente também às vezes abre a nossa guarda, né? Que a gente se expõe demais. E nem sempre a gente está preparado com a nossa retaguarda protegida, né? Ou atento ao que as pessoas podem fazer com a gente, né? Essa quebra de confiança. Então, a gente tem que se conhecer para se recuperar disso o quanto antes e entender que aquela pessoa cometeu um erro. Se for o possível, perdoar ela o mais rápido possível, né? E bola para frente. Naquela pessoa, para aquela coisa, eu não posso mais falar nada, eu não posso mais entregar qualquer coisa, porque ela não tem mais aquela confiança que eu tinha nela. Isso não significa que eu tenho que escantear aquela criatura. Se ela faz parte do meu dia a dia, se ela tem um bom relacionamento comigo, eu simplesmente vou tomar mais cuidado com aquilo que eu falo, com aquilo que eu mostro, né? Com aquilo que eu mostro nas redes sociais. É ter cuidado. Então, se a gente se afeta pela falha do outro, a gente tem que tomar cuidado com a gente, porque a gente não pode controlar como o outro vai agir, né? Boa noite, Betinha, Fabi. Rosana, detesto quem mente descaradamente. Tem gente, né, que tem muita cara de pau, que passa um óleo de peroba de manhã, a hora que amanhece ali na frente do espelho e sai na cara larga mentindo, né? Essas pessoas não têm consciência, gente. Pessoa que mente compulsivamente, ela não tem consciência. Para ela aquilo lá tá certo. Foi às vezes o jeito que ela cresceu, que ela viveu, que ela foi ensinada, né? As situações que a vida colocou para ela, para que ela saísse de algumas situações. Então, assim, infelizmente, é o que eu disse, a gente não pode controlar o que essas pessoas, como elas são. Se ela vier perguntar alguma coisa, a gente pode dar um toque, né? A gente pode dar uma orientação, falar, ó, o que você fez ali não foi legal, mas isso se ela vai perguntar, porque às vezes a gente não tem abertura, não tem intimidade, ou a gente querendo falar e vai estar pregando a moralidade para aquela criatura, não vai rolar, ela não vai aprender e ela ainda vai ficar brava contigo. Volto a citar qual é o mais importante, o melhor que a gente pode fazer, que é o exemplo, né? Dê o seu melhor, dê o seu exemplo, e se ela uma hora tiver o despertar da consciência, ela vai ver que as suas atitudes podem ser inspiradoras para ela. O Serginho comentando aqui também. Como trabalho com horário marcado, fico muito pé da vida quando atrasam ou não avisa que não virá. Mas já aprendi a controlar essas situações, embora cresça um turbilhão dentro de mim. Estou sabendo contornar. Se ainda cresce um turbilhão, ainda não aprendeu, né? Ainda alimenta aquela chama da paixão, do instinto que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas se já tem consciência, se já sabe, aí é um outro estágio, né, Serginho? Isso já é importante. E a Angelina aqui, implicâncias repetitivas no ambiente familiar, que você sabe ser proposital para te tirar do sério. Preciso sair dessas armadilhas que quase sempre eu caio. E é o que eu falei, o que eu falo no começo do evangelho, né? A nossa casa é o nosso primeiro ambiente de aprendizado. As pessoas que estão lá vão ser as primeiras que vão não só nos testar, mas vão nos auxiliar nesse aprendizado para fora da porta, né? A gente às vezes pode aprender por bem, ouvindo um conselho, uma sugestão, e aí acatar. Se a gente não ouvir aquele conselho, aquela sugestão, nós vamos apanhar na vida. E dentro de casa a gente também vai ter os conflitos de interesse, né? As pessoas que pensam diferente, as pessoas que têm gostos diferentes.
isso são questões do espírito, questões da alma, compromissos nossos para com essas pessoas e delas para conosco. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado também no nosso comportamento para com elas, para que a gente não caia nessas armadilhas, né? Se elas são conflituosas e a gente busca uma harmonia, que a gente saiba estar sempre trazendo um lado de respeito para essa criatura, para que ela também nos respeite. Aí o Ale, o que me tira do sério é gente intrometida. Aquela pessoa, você está conversando com alguém no trabalho, aparece, né, um terceiro entre vocês e quer saber do que vocês estão falando, entra no assunto. Eu sou meio assim às vezes, viu, Ale? Acabei de ter um insight aqui. Tomar cuidado. A Thaís, Ariadne Thaís comentou, é preciso ter inteligência emocional para lidar com essas adversidades. Ponto. Muito bem. E a gente só tem inteligência emocional quando a gente aprende com essas adversidades e quando a gente se conhece. O que ativa gatilho é gente dissimulada para a Thaís. Tem bastante gente dissimulada também, como tem as mentirosas. Boa noite, Ayrton. Tudo bem? Seja bem-vindo. A Michele, pedi tanta paciência para Deus que ele me mandou um colega do trabalho que me testa todo dia. É isso aí. É assim. Colocamos expectativas nos outros, mas as pessoas dão o que têm. E a gente tem que ter muita consciência disso. Boa noite, Mitsu, aqui no Fonte de Luz. Ela estava lá no Japa Follow também comentando, né, Mitsu? Vamos lá. Serginho, Jesus no deserto trabalhou a mansidão? E o Ale, eu falo de gente intrometida que vem dar opinião sem ser perguntada. Na minha família tem uma prima que me tira do sério. Ah, mas a família sempre tem, né? Aqueles intrometidos. Aqueles que acham que tem que dar sempre a opinião deles. É mais comum, né, Serginho? Ou Ale. Vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Então a gente já tem bastante situação. E aí, vamos tentar achar uma solução, né? Quais são as soluções? O que vocês fazem nesses momentos onde vocês são desafiados? O que tira vocês do sério? O que vocês na hora fazem? Qual a solução que vocês encontram para que vocês não entrem na onda de alguém? Para que vocês consigam lidar com essas pessoas dissimuladas? Para que vocês consigam lidar com essas pessoas que mentem? Com as pessoas no trânsito? E aí parece até hipocrisia a gente falar, né? De calma, de tranquilidade, de paz, quando nós mesmos temos sérias dificuldades para conseguir ter esses sentimentos em nossos corações. Mas esse é o ponto, né? Jesus é bastante terapêutico conosco, né? A gente estava falando um pouquinho disso na semana passada, sobre essa questão psicológica de Jesus. Quando a gente pega os evangelhos para estudar, a gente acaba absorvendo as lições trazidas pelo mestre. Nós saímos de um estágio que é o estágio da ignorância. Porque dentro desse estágio, quando nós estamos fora, né, quando nós estamos ignorantes ainda, nós repetimos uma série de padrões, uma série de falhas, uma série de erros, como se fôssemos robôs, né? Nós não temos consciência ainda. E aí a hora que a gente pega essa mensagem e compreende, entende ela, a gente tem um processo até absorver, porque essa absorção é a nossa mudança. Então, eu estudo os evangelhos, eu estudo Jesus, mas se eu fico só repetindo ele da boca para fora, ou falando o que os outros têm que fazer e não aplicar em mim, ele não vale de nada, ele é superficial. Eu continuo na ignorância. Então eu tenho que trazer ele para a minha vida e aonde eu aplico. E como eu aplico. A hora que eu entendo isso, eu começo a ter um nível de consciência onde eu vou começar a perceber
como aplicar o evangelho nesses pontos fracos que eu tenho. É como se fosse um remédio, né? Tá ali o remédio e eu preciso tomar ele para que eu possa me curar. E eu preciso aplicar o evangelho na minha vida para que a minha alma possa se curar. Então, no começo do remédio, a gente até sente o gosto amargo, né? Não é gostoso, não é bom, mas a gente compreende que ao tomar esse remédio, eu vou me curar do meu corpo físico. E é a mesma coisa a vivência do evangelho. E aí, usando a irritação como um exemplo, qual que é o remédio da irritação? A calma, a mansidão, né? E a gente só vai entender como aplicar esse remédio depois que a gente entender qual é a doença. E a doença, que é a irritação, está onde? Aonde está essa irritação? Ela está no outro? Está em mim quando eu acordo? Ou quando eu não acordei num dia muito legal? Não. Ela é nossa naquele momento. Ela está em nossas almas. Essas doenças, elas são carregadas, né? Nós as carregamos ao longo das nossas encarnações. Elas não surgiram agora. Eu não sou impaciente com tal coisa ou com tal pessoa da minha família agora. Isso já vem de algum tempo. Então, hoje eu sei qual é o remédio. E não é só uma dosezinha que vai fazer passar. Não, é um trabalho prolongado. É um trabalho de cura prolongado. Porque esse estágio de consciência demora um pouco para a gente perceber, né? E para que a mansidão seja algo firme, seja algo forte, concreto nas nossas vidas, a gente precisa desenvolver uma série de virtudes que provavelmente não estão ainda com as bases sólidas na nossa alma, né? Nas nossas vidas, porque a gente só aplica com quem a gente quer. Às vezes a gente só aplica com aquelas pessoas que nos deixam numa situação confortável. A gente não aplica com quem a gente precisa. E aí a gente separa, né? Aí fica fácil, aquela dosagem ali, aquele conta-gotas fica tranquilo. E do outro lado, que eu preciso aplicar um caminhão de ml, não vai funcionar porque eu escanteio aquilo lá, né? Então, quem é que consegue ser delicado, ser gentil, ser civilizado com todas as pessoas? Até com aquelas que a gente não se dá bem. Ou principalmente aquelas pessoas que nos provocam, aquelas pessoas que nos distratam. Tem dia que você pode dar bom dia para todo mundo, desde o porteiro do seu prédio até as pessoas que você tromba na rua, olha, cruzou o olhar, falou bom dia para a pessoa, nunca viu na vida. Mas chega no trabalho, aquela pessoa lá que você não quer ver pintada de ouro, você não tá nem aí para ela. É aí que a gente tem que quebrar. É para ela que você tem que dar o melhor bom dia que você tem. A melhor energia de bom dia que você tem, você vai dar para ela. Porque a gente precisa quebrar, né? Então, como que a gente faz com essas pessoas, né? Como que a gente faz com que esse remédio funcione? Então, eu vou ler os comentários de vocês, para quem colocou aí as sugestões, né? De como controlar a raiva, de como controlar o ódio, a cólera e desenvolver ações mais respeitosas, mais de paz, de amor. Mas depois, eu vou ler primeiro um livro, uma mensagem aqui. Ele é do livro Ideal Espírita, é esse aqui, ó. Deixa eu ver se consigo colocar aqui para vocês. Tá aqui. Ideal Espírita. Ele é da FEB com a CAC. Acho que é CAC a editora, né? Se eu não me engano. É um dos livros. Não é CAC, esse é Centro. Agora eu não lembro. Deixa eu ver se eu tenho alguma obra dessa editora. Acho que não.
Enfim, é um dos livros novos que a FEB reeditou, de acordo com o original. E a mensagem, ele é de Chico Xavier e de Valdo Vieira, né? A mensagem chama-se Calma, e ela diz o seguinte: se você está no ponto de estourar mentalmente, silencie alguns instantes para parar. Vamos ver os conselhos que André Luiz dá, tá? Então, se você está no ponto de estourar mentalmente, silencie alguns instantes para parar. Algumas pessoas colocaram isso lá na caixinha de perguntas, né? Silêncio. Eu paro de responder. Se o motivo é moléstia, doença no próprio corpo, a intranquilidade traz o pior. Ou seja, não adianta você ficar inquieto, impaciente, angustiado, que vai agravar mais. Se a razão é a uma pessoa querida que está enferma, o seu desajuste é fator que pode agravar a doença dela. Então, se a gente está junto de uma pessoa enferma, levar palavras boas, sentimentos de esperança, de fé, de cura. Se você entrar numa situação, por pior que seja a situação da pessoa, e ficar levando situações de um familiar que sofreu um acidente, de alguém que foi furtar, ou dela mesma, ou contando causos ruins seus, aquilo só vai piorar a situação daquela criatura. Se você já sofreu prejuízos materiais, a reclamação é bomba atrasada, lançando caso novo. Então, meu amigo, perdeu? Bora, vamos resolver como recuperar e sem ficar preso, né? Porque a perda material, ela é sentida. A gente se esforça tanto, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem que lembrar que somos seres espirituais e que aí essa questão do material, ela tem que ser ultrapassada o mais rápido possível. Se perdeu alguma afeição, alguém querido, né? Alguém que ame, alguém apaixonado, a queixa tornará você uma pessoa menos simpática junto de outros amigos. Então, se perdeu a simpatia de alguém não dá mais bola para você, não se queixa, porque os outros também vão ficar, aquele mala sem alça ali, só reclama. E nós aqui, né, dando toda a atenção. Se deixou alguma oportunidade valiosa para trás, a inquietação é desperdício de tempo. Já foi, o que passou, passou, bola para frente. Se contrariedades apareceram, o ato de esbravejar afastará você e o concurso espontâneo. Se você praticou um erro, o desespero é porta aberta para faltas maiores. Se você não atingiu o que desejava, a impaciência fará mais larga a distância entre você e o objetivo a alcançar. E seja qual for a dificuldade, conserve a calma, trabalhando, porque em todo problema, a serenidade é o teto da alma pedindo o serviço por solução. Então, serenidade para resolver os problemas. A calma se conquista trabalhando, né? Dando sequência. Como eu disse, tocando o barco. A Edna comentou aqui. Deixa eu subir aqui que eu perdi as conversas. Vamos lá. A Miriam. Boa noite, Miriam. Comentou aqui. Mansidão é um desafio diário. Deixa eu tirar o livro aqui da frente. Um exercício que só nos eleva. Antes deste descontrole, procuro respirar fundo. Nem sempre dá certo. E a Miriam é uma pessoa calma, tá, gente? Comigo sempre foi, né, Miriam? O Washington comentando aqui. Tem teste de paciência maior que uma sala de aula do ensino médio? Tem não, minha gente. Sou testado todo dia. Mas tento manter a mansidão e ser um professor gente fina com eles, pois muito vem de famílias difíceis. Pois é, cara. Acho que a profissão do professor hoje, ela sempre, nunca foi valorizada, né? E mais do que nunca hoje, porque os professores têm que lidar com os seus problemas e com os problemas dessas criaturas que vêm com famílias
com dificuldades e as famílias nem sempre ajudam, né? Então, olha, palmas para vocês aí que, ainda mais do ensino médio, né? Uma fase difícil. Angelina, estou vigiando mais. Quando noto que está acontecendo, eu vou me irritar, me calo e saio de perto, com o coração a mil para responder, mas lembro de Jesus e vai voltando a calma. E é assim mesmo, né? Aí a gente vai voltando para o nosso estágio para recuperar essa calma, botar a cabeça no lugar para resolver. Ariadne Thaís, uma forma de lidar é que eu tento entender o que é sobre o outro e o que é sobre mim. Tento não pegar o que não é meu. Muito legal, muito bacana. E é a Mia aqui falando da reforma íntima aqui todo dia. O Ale, nós temos que mudar a forma como lidamos com os problemas. Do só Deus. Às vezes a gente joga para Deus mas André Luiz fala lá no texto, né? Da oração. Que a oração é uma das ferramentas que nos auxiliam, né, nessa questão. Então, pedir calma, pedir serenidade, pedir, gente. Às vezes a gente não consegue ter sozinho. E a espiritualidade vai nos alimentar com aquilo, vai serenar os nossos corações, quando merecido, quando necessário. A Edna comentou aqui que adotava muito o silêncio. Após estudar mais sobre comunicação não violência, vi que o silêncio pode ser uma forma violenta a depender da situação, que é aquele negócio de ficar calado e não responder, né? Mas é muito delicado, né? É um trabalho mais psicológico, é um trabalho terapêutico que precisa mesmo do auxílio do acompanhamento de um profissional, justamente para cada situação é uma situação diferente, né? Quando a gente é muito passivo, algumas pessoas acabam engolindo aquilo, né? Aquela violência, e depois elas vão explodir de um jeito que não vai ser bacana. Então, o trabalho junto com um especialista, com um psicólogo, com um terapeuta, é o que vai ser salutar para muitas pessoas. Então a gente desenvolve, né? A gente vai desenvolvendo e vai entendendo quais são essas situações para a gente, como aplicar e como ficar mais tranquilo, ficando mais calmo. E quando a gente devolve, né, aqueles momentos mais de irritação, quando nós somos atacados, a gente vai acabar sendo só um repetidor, né? Alguém num nível de desgaste, de raiva, de cólera, nos disse alguma coisa e eu vou lá no mesmo nível vibracional e devolvo aquilo. Eu vou agir por impulsão e vou colocar de lado a razão. Nem vou lembrar que razão, que é razão, né? Então, a gente acaba alimentando a nossa alma com essas energias ruins, essas energias pesadas, negativas, que vão ser absorvidas pelas nossas células, que vai ser absorvido pelo nosso organismo. E a gente sabe, né, aquelas questões. Caibara até cita também que a cólera é como um vírus peçonhento que macula as almas, e maculando as almas, macula o nosso corpo físico também, como Joana de Ângeles nos ensina, né, que as doenças elas provêm do espírito e elas só são colocadas, né, expostas através do corpo. Só que a gente tem que lembrar, né, que quem produz essa cólera somos nós. Então nós somos os responsáveis por quebrar esse ciclo, como eu falei, ciclo de violência, que por vezes nós mesmos nos retroalimentamos. Então a irritação ela precisa ser quebrada como? Com uma caridade, né? Com cada uma das sugestões que vocês colocaram aqui, a forma como vocês lidam, são ações caridosas. Caridade para consigo. E aí, a hora que você consegue aplicar e devolver com amor aquilo que você recebeu como irritação, você está pagando com caridade para com a outra pessoa. É bonito isso, né?
é muito legal. Então, quando a gente fala que fora da caridade não há salvação, é essa caridade que vai nos elevar, que vai nos transformar em mansos. É essa caridade. Então, que nós possamos compreender o momento do outro, como foi dito, ter a piedade para compreender as faltas dos outros, a paciência para com os erros que eles venham a cometer, as outras pessoas venham a cometer com a gente, que a gente seja mais indulgente, entenda mais as situações, e aí, acima de tudo, que a gente pague nessa caridade com simpatia, com bom humor, com uma resposta rápida no bem. Meu trabalho, quando a gente entra num momento de estresse, assim, de desgaste muito rápido, que não tem solução naquele momento, normalmente se explode, né? A pessoa prejudicada acaba explodindo. E a gente conversa com todo mundo. Olha, pessoal, quando acontecer um erro que prejudique o todo ou uma pessoa só, alguém vai explodir. Isso é normal, né? Porque quando você está numa situação de conforto e de repente você sai dela, você tem que se virar nos 30. E aí, às vezes a sua reação não é a das melhores. Então a gente fala assim para todo mundo. O que acontece agora, durante essas 2 horas que vão acontecer o auge do nosso trabalho, fica aqui. Saiu daqui, todo mundo é parceiro. Não é pessoal. É um momento de explosão que a pessoa tem. E quem trabalha com televisão acaba entendendo isso, né? Fazer um programa ao vivo, ele gera um monte de possibilidade de erros, né? Tem que sair o mais perfeito possível. Então, às vezes, quando não acontece, alguém acaba explodindo. Acontece, é pouco, mas acontece. E aí é onde a gente fala, pessoal, isso aqui aconteceu, bola pra frente. E a pessoa que explodiu, ela tem que ter a consciência que é naquele momento. Porque depois você vai ficar pensando, caramba, agora o resto do programa vai ser horrível. Não, aconteceu isso agora. Quem ficar nessa maré vai continuar errando. E aí realmente nós teremos um programa ruim. Mas, se todo mundo explodiu, foca aqui, toca o barco. Né? Toca o barco. Depois a gente para, depois a gente conversa. E aí, quando a gente consegue superar isso rapidamente, é um despertar da consciência rápido, né? Porque a gente entende que, o outro falhou e bola, vamos continuar. Segue o jogo. Então, que a gente consiga aplicar todas essas caridades para as pessoas e também para nós mesmos, né? Porque a gente tem que entender, aceitar as nossas faltas. Elas vão trazer alguns prejuízos para nós, vão trazer prejuízos para as outras pessoas, que nós vamos errar. Nós temos que nos perdoar dessas faltas, a caridade para conosco. E corrigir assim que for possível, porque eu preciso resolver isso logo. E se as pessoas nos perdoarem ou não nos perdoarem, aí são outros 500, que aí no dia a dia a gente vai recuperando a confiança, ou a gente vai mostrando que aquilo foi algo pontual, algo específico. O importante é não ficar se cobrando. Quanto mais a gente nos entende, nos conhece, né? Quanto mais a gente se conhece, mais a gente percebe quais são os nossos erros, quando esses erros são maledicentes, quando nós somos orgulhosos, quando nós somos arrogantes, quando às vezes a gente erra e não percebe, porque também tem isso. Quando a gente magoa alguém, quando a gente se frustra. E aí a gente é cobrado por aquilo. A gente não fiz isso. E aí a gente baixa um pouco o orgulho, para e pensa. Vamos ver o que essa pessoa viu que eu não vi que afetou ela. Antes de responder, não, grosso é você, estúpido é você, eu não fiz isso, eu não sou assim. E aí a gente não fica mais
bravo com as pessoas, porque a gente sabe o quanto isso vai ser prejudicial para nós. E se a gente fizer isso, não tem problema, porque a gente está sempre recomeçando. A nossa vida é um eterno recomeçar. Quando a gente atingir essa mansidão ideal para todos os ambientes, a gente vai perceber por que as paixões não incomodam mais a gente. Então eu não vou mais ficar bravo quando meu time do coração sofrer um gol. Não vou ter mais essa paixão. Eu vou gostar de futebol, eu vou torcer pelo meu time, mas eu não vou ficar mais me desgastando por algo que não me traz nada, só me deixa irritado. Eu não vou xingar o cara no trânsito, porque eu sou o único que vou ficar irritado e ainda corro risco de vida, porque vai saber se o cara às vezes não está armado, vem tirar satisfação. Então, quando a gente atingir a mansidão, essas coisas de erros dos outros e nós não vai nos incomodar mais. Né? A gente vai direcionar a nossa energia para posturas de compaixão, de amor, de doçura, de gentileza, de simpatia. E aí vem o segredo. Munido disso, a gente vai fazer como Jesus fazia. Impunha através do quê? Do respeito. Jesus não falava uma coisa e fazia outra. E ele tinha muita consciência daquilo que ele estava dizendo. Ele tinha muita base, ele tinha muito argumento. E quando alguém o ofendia, aquilo não incomodava. Ontem eu estava num parquinho com a minha filha e eu via alguns meninos provocando um outro menino, né? Para ir assediar uma outra criança, uma menina, e o menino não queria. E as crianças começaram aquele papinho lá, né, de cutucar a sexualidade do menino. Negócio nojento, asqueroso, que está na nossa cultura até hoje, infelizmente. Então, se a gente não tem... O menino tinha base forte. Ele não se importou com o que estavam falando para ele. Podia ter saído para a briga, podia ter ido tirar satisfação, podia ter feito o que os meninos estavam provocando ele para fazer, mas não vou fazer. Achei muito legal da parte dele. E mostrei para minha filha, olha o exemplo, né? Respeito. Aí vai fazer uma, vai fazer duas, na terceira nem faz mais, porque com aquele cara não tem graça. Não vou mais brincar com aquele jeito, né? É isso. O respeito vai permear no nosso ser. E aí teremos tranquilidade e aí a gente alcança o quê? A paz de espírito. E aí os mansos, com paz de espírito como mansos, nós seremos bem-aventurados e nós seremos felizes. Quem que aqui é feliz num estado de paz? Todos nós somos felizes em estado de paz. Um homem, quando está em paz, não quer guerra com ninguém. Não é verdade? O poeta já não dizia? Então é isso. Quando a gente está nesse momento de tranquilidade, a gente não se sente um bem-aventurado por estar tranquilo, com o coração em paz. Quando eu deito a minha cabeça no travesseiro à noite e eu consigo descansar sem ficar pensando nas coisas que eu falei ou que me falaram, isso é paz de espírito. E só alcança isso quem não devolve provocações, quem não fica engolindo sapos, né? A pessoa precisa adquirir a mansidão. Eu já falei demais. A Rosana comentou aqui, verdade, o silêncio é uma resposta a ser analisada. É meio que um ignorar o outro. Boa noite, Leila. Não temos domínio sobre a atitude do outro, só com a nossa mesmo, comentário da Rosane. Caraca, o livro que contei fala muito isso que eu estava falando, viu? Estamos sintonizados. O trabalho, Washington,
A espiritualidade age em cada canto. Isso é fantástico, né? É alguém que viu um filme que fala sobre isso, é alguém que lê um livro que está correlacionado ao assunto. Então, assim, a gente fica conectado, meu amigo. Aí a Leila, aconteceu comigo. Enquanto eu não me perdoei, não parei de pensar. Ainda bem que demorou para voltar ao normal. Temos que procurar a nossa melhor versão. Excelente, Leila. A gente sabe qual é a nossa melhor versão, porque a gente tem consciência, a gente já saiu do estágio de ignorância. Boa noite, Clá. Pegaram então a lição de hoje, gente? Então é isso. O segredo da mansidão. Vamos então para as nossas preces, para o nosso encerramento aqui. Obrigado, Mi. A Yuri comentou aqui, verdade, a gente realmente se conecta. Essa semana eu saí do controle em uma situação e desde então fiquei muito incomodado com a reação que tive. E essa percepção vem justamente, né, desse esforço, né, que você faz e que a gente faz nesse momento de autoconhecimento, nesse momento de compreensão, e a gente acaba levando para o dia a dia, para nossa vida, para nossa rotina, e é onde a gente vai colocar na prática, né, aquilo que a gente acaba vendo aqui na teoria. Excelentes reflexões do Evangelho de hoje, obrigado você, Edna, você também, Yuri, valeu pelas colaborações a todos que comentaram. Vamos para as nossas preces, para a nossa prece de encerramento, vamos para as vibrações aí que o pessoal já está escrevendo, tem um monte de nome na postagem, eu vou carregar aqui já, para ficar mais fácil a leitura. Então vamos lá, podem começar a colocar aí os que não colocaram. Vamos então nesse momento envolvidos pela mensagem da noite, pelos ensinamentos adquiridos, serenos de coração, para que a gente possa oferecer só amor. Vamos sentindo toda essa boa energia nos envolvendo e saindo de nós pelas palmas das nossas mãos, pelo topo da nossa cabeça. A espiritualidade vai absorvendo todas essas energias de cada ponto onde cada um está nesse momento e vai compartilhando para com o bem universal, para com o planeta Terra, todos os povos, principalmente aqueles que se encontram em guerras, em conflitos, as vidas perdidas no Líbano. Vibremos as pessoas que passam fome, vivem a miséria e os desastres naturais. Vibremos pelo Brasil, por todo o povo brasileiro, por Brasília, pelos dirigentes da nossa nação. Vibremos por aquelas criaturas que estão nas ruas, abandonadas, sem família, perdidas nos vícios. Vibremos pelas crianças nos orfanatos, pelos encarcerados nas prisões, pelos idosos nas casas de repouso, pelas pessoas doentes em seus lares, por aquelas que vivenciam qualquer tipo de violência em suas casas, pelos hospitais, pelos profissionais da saúde e pelos internados
e acamados nos leitos de UTI. Vamos vibrando pelos nomes deixados na nossa postagem da noite de hoje do Evangelho, pedindo vibrações a Rita Denise da Cruz. A Lourene pede vibrações a Márcia Dias Magalhães Bastos Silva e David Dias de Oliveira Bastos. Nossa companheira Edna Maia pedindo pela saúde física, mental e espiritual da família Maia Ribeiro, ao Edson, a Cecília Cristal, a Edilene, a Jéssica, a Esmeraldina, ao Lauro e a ela mesma, a Edna. O Lula Tavares pedindo pela Tatiana Simões Midley Silva de Oliveira e Luiz Cláudio Tavares Guimarães de Oliveira. E o Edu pedindo pela paz espiritual e emocional dele mesmo, Eduardo Munhoz, a sua esposa Gisele Munhoz, ao Antônio Munhoz Filho, e pela saúde da Flica, a filhinha de 4 patas deles. A Tatiana pedindo pela Heloísa Guedes de Melo, Maria Auxiliadora Sampaio Luna, Ana Paula Leite Sampaio, Ivone Maria Pessoa Sampaio, Hermano José Pessoa Sampaio, Tereza Cristina Pessoa Sampaio, Ana Karina Leal Sampaio, Vera Lúcia Leal Sampaio, Antônio de Sá Barreto Sampaio, Maria Ana Agripina, Francisco Dario Pedrosa Luna, Poliana Guedes, Luciana Maria de Assis, Patrícia Graziele Silva, Theo Silva, Ana Vanessa Leal Sampaio, Raíssa Leal Sampaio, Leda Sampaio, Sara Santos, Tatiana Sampaio Luna, Bruna Santos e Ana Isabel Machado. O Serginho pedindo pela Tereza Pistila, a Ângela Maria dos Santos Gonçalves, Samuel Leone dos Santos Gonçalves, Elizabeth Camargo, Antônio José Júnior, Beatriz dos Santos Pereira, Anderson Colasso, Cleonice Correia de Oliveira, Isildinha Medeiros, a ele mesmo, Paulo Sérgio dos Santos, a minha família, aos suicidas e aos desaparecidos e a nossa Mãe Terra. A Cátia Regina pedindo pelo Irley Jandivaldo Marciano. A Patrícia Dornas pedindo por Paulo Roberto Marins e Ian Dornas Marins. E a Vivian Almeida pedindo vibrações a ela, Vivian de Almeida, Pablo de Almeida, Eduardo e Eduarda Vitória de Almeida. E o Jonathan Gutierrez pedindo por Jonathan Gomes da Silva. A Miriam Bocomino pedindo pelo Carlos Alberto dos Santos, a ela mesma, Miriam Bocomino dos Santos, as filhas Marília e Marcela Bocomino dos Santos, a Laide Raimundo Bocomino, a Rogério Bocomino e família, a Valéria Bocomino, ao Sérgio Cury, ao Roberto dos Santos e família e Vera dos Santos e família, assim como Heloísa Bocomina e esposo. E a Tainara Silva pedindo por ela mesma, Tainara Silvério da Silva, Luciane Rosa Silvério, Laudar Alves da Silva, Miguel da Silva Berto, Anderson Gomes Berto, Vilma Maria Rosa Silvério, Carlos Júlio Silvério, Carlos Henrique Rosa Silvério, Andressa Goulart Silvério e Daniel Silvério Echevengua. A Cíntia Rama pedindo vibrações por Ademar Coelho, o Gustavo pedindo por ele, né? Gustavo Nicolau, a Gabriela Avanço, a Manuela Nicolau, a Thaís e Josmar Nicolau. E a Cíntia pedindo pela família Rama. A Renata pedindo vibrações por Mônica Cardoso Felácio e pelos desencarnados Eva Rodrigues Cardoso e Avelino Cardoso. Washington pedindo vibrações, proteção espiritual para Joelma Santos da Silva e Narciso Augusto, pela audição que ele vai fazer. Boa sorte, meu amigo, e por todos nós ao longo dessa semana. O Gustavo também pede pelos desencarnados, Maria Madalena, Jorge Douglas e Maria Nicolau. E a Cris, agradecendo também, né? Sempre tem uma lição para desenvolver na nossa reforma íntima pelo nosso Evangelho.
O Gustavo pedindo saúde pela família Avanço. E a Cíntia pela irmã Denise Rama, que é aniversário dela. Parabéns. Deus abençoe. O Yuri pedindo pela Rosileia Cardoso, Lívia Cardoso e Jorge Carvalho, pedindo pela recuperação de um tio, o tio Santinho, e por ele mesmo. O Jefferson Matos, agradecendo e pedindo pela família Alves Matos e família Carradone e Harzig. Alane pedindo por Alfredo Magalhães, Diego Magalhães, Terezinha Soledade, William Góes, Norma Soledade, José Neto, Dilma, Carmelito, Paloma Carmo, Almira Carvalho, Lorival Oliveira, Denival Santos, pela Nádia Soledade, a Anita Soledade, a Marina Soledade, ao Alberto Magalhães, a Cremilda Magalhães, ao Marcelo Almeida, a Ilane Carvalho, a Priscila Egli e a Thaís Antunes, assim como Maíra Antunes e Maria Júlia Santos. Serginho faz aniversário amanhã. Parabéns, Serginho. Tem uma semana abençoada aí, meu amigo. Muitas felicidades. Papai do céu cuide de você, meu amigo. Vibrações aí para Fernanda Mendes Ribeiro. E o Betinho pede pela saúde mental e espiritual de Rosângela Gomes e Washington e pela recuperação de Luciano Vicente. A Fernanda ainda pede pela Roberta Kelly de Jesus Souza. E a Leila Gibulo pede por ela mesma. A Paola, pela saúde mental e espiritual de toda a família Busnello, a Eliseu, Elenir, Tiago, Luciana, Vini e a mim mesma e aos meus estudos e aos meus gatinhos. Vibrações aos desencarnados, por todos os amigos e familiares. É o que pede a Rosana. A Ariadne, pedindo pela Maria Artemis Amaral da Silva e família, Patrícia Felizardo e família, Eumano Menezes e família, Theo Benevides e família, Aline Remígio e família, Joyce Moraes e família. A Mitsu está pedindo aqui pela saúde espiritual da Ana Luísa e João Lucas. A Ariadne continua as vibrações dela, a Maria Helena da Cruz e família, a Beatriz Borges e família, a Janis Cleide e família, Silmara Cândido e família, Gabriela Vanderlei e família, Maísa Stephanie e família, Pedro Vitor e família. E a Leila ainda pedindo vibrações ao filho, ao Anderson Gibulo, pelo trabalho dele. E a Vera pedindo pelos desencarnados Alberto, Maria José, Vitor Roberto dos Santos, Dona Caetana, Nerícia, Nerivaldo, Nilceia e Toninha Silva. Peço vibrações aqui à minha esposa, ao seu trabalho, à minha filha, à minha mãe, que retornou às atividades no trabalho dela. Sustentação aí para o meu irmão, a minha cunhada. E vibrações da nossa amiga Graciele Aquino, que está ainda se recuperando, em recuperação aí da sua saúde. E que nesse momento a gente possa mentalizar alguém que a gente tenha citado, ou alguma outra pessoa, ou nós mesmos, e que possamos visualizar as equipes do Dr. Bezerra de Menezes tratando essa pessoa em especial, recebendo boas vibrações, para que essa pessoa fique bem, seja restaurada, sua saúde física e espiritual, que nesse momento ela possa receber todo o amor das nossas vibrações. E vamos nos ligando ainda às equipes do Dr. Bezerra, pedindo que fluidifiquem as nossas águas e que coloquem os remédios necessários nelas, para nossa alma, para o nosso corpo físico, que as equipes também possam cuidar de nós durante o nosso sono, durante o repouso do nosso corpo, para que durante essa semana estejamos bem todos os dias, dispostos, saudáveis, e que possamos colocar uma vibração especial para que a espiritualidade possa levar aonde for necessário. E assim vamos fortalecendo a nossa comunhão com o Pai,
pedindo que cuide de nós ao longo dessa semana, que tenhamos uma semana abençoada, que tenhamos uma semana protegida no seu amor, mas que para isso aconteça, possamos fazer a nossa parte. Cuidemos dos nossos pensamentos, cuidemos das nossas palavras, das nossas ações e confiemos na espiritualidade, com fé, com esperança e com orações. E encerramos o Evangelho de hoje com a prece das fraternidades. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, encerramos o Evangelho da noite de hoje. Espero que todos estejam bem e que possamos ter uma semana de luz, que possamos estar aqui, nos encontrar no próximo domingo melhores do que estamos hoje. E eu agradeço demais a companhia de vocês. Hoje foi até um pouco mais prolongado, né? Bem mais prolongado, peço desculpas. Mas acho que o tema até pedia. E a interação de vocês também colaborou para que tivéssemos um conteúdo de um estudo um pouco mais rico. Então, muito obrigado a todos. Parabéns, Serginho, amanhã pelo seu dia. Domingo é dia de eleição, mas nós estaremos aqui, tá? Estaremos aqui, tá bom, Washington? Não teremos esse impeditivo. A eleição vai até às 5, estaremos aqui firmes e fortes no nosso horário, tá bom? Beijo no coração de todos, fiquem com Deus. Nos encontramos domingo que vem em mais um Evangelho no Lar. Tchau, tchau.